Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu não vou mostrar o meu rosto porque eu não estou preparada para isso, tá bom? Mas lembra, eu sou a professora Paula de Matemática do CETELB Racho Fundo 1. Nós vamos começar hoje a estudar o conjunto dos números reais, parte 1, tá bom? O que é conjunto? Quando a gente pergunta o que é conjunto, o que passa na sua cabeça? Ora, conjunto é a união de elementos, que eles vão ter alguma coisa em comum. É uma maneira de você organizar objetos, por exemplo, ou até mesmo conceitos. Tá certo? Exemplo. Nós temos aqui o famoso conjunto, o quê? De roupa, tudo bem? O moletom, acho que aqui no caso é um conjuntinho de moletom, não é moletom, né? Mas você pode ver que é considerado um conjunto porque estão combinando. Eles têm algo em comum, certo? A gente tem outro exemplo de conjunto de banda, de música, né? Todos reunidos para tocar instrumentos, né? E aí gera-se a música. Então é um conjunto, a união de pessoas que têm algo em comum, que é o estudo, o entendimento da música, que juntos formam um conjunto, uma banda para produzir música. Eles se uniram, eles se organizaram, tá bom? Ok. Nomenclatura dos conjuntos. Agora a gente vai entrar nos conjuntos dos números. Pessoal, os números, eles são organizados, né? Cada um tem um conceito, cada conjunto tem um conceito e cada tipo de número é guardado numa gavetinha. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 gavetinhas. Cada gavetinha você vai colocar um tipo de número diferente. Você vai organizar assim, tá bom? Então os números eles têm uma organização, tá? Vamos seguir. Olha só. Antes disso, ó, a gente tem o conjunto dos números naturais, nós vamos estudar, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e conjunto dos números reais. Hoje eu vou fazer uma introduçãozinha bem light, tá bom? Bem básica para vocês. E vou falar de cada um deles. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele tem essa representação aqui formal, tá bom? É a representação de todos os números positivos, pessoal. Sabe lá quando você aprendeu a matemática elementar, do jardim de infância, dos primeiros anos, do Fundamental 1? Não é verdade? Então, é este tipo de número que a gente está falando aqui, que são os números naturais. Eles são naturalmente naturais, tá? Então, são todos os números positivos inteiros. Não confunda, porque o próximo conjunto que eu vou explicar é inteiro. Mas, o que você tem que pegar aqui é o seguinte, são todos os números que você sabe que eles não são quebrados e etc e tal. Mas eu não vou muito estender aqui. Você só tem que entender que o conjunto dos números naturais são o 0, 1, 2, 3, 4. Essa reticência, que são esses 3 pontinhos aqui, representa infinitamente crescendo lá, ó, positivamente lá para o infinito. Tá? Ou pode ser representado por 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Só que a gente não precisa colocar o sinal de mais. Sempre em tudo que, né? Por quê? Né? Porque olha só, quando você te pergunta a sua idade, qual é a sua idade? Você vai falar assim, mais 14? Mais 15? Não, você fala 15, tá? Então a gente tá falando desse tipo de número. Então todos esses números inteiros positivos, eles estão guardados na caixinha dos números naturais. Esse diagrama, você vai ter que aprender a desenhá-lo, mas antes você tem que entendê-lo. Aqui é o conjunto dos números naturais, representado por esse Nzinho, o rosinha.
todos os números positivos, que são esses aqui, ó, esse ou esse, tanto faz, eles estão aqui dentro dessa gavetinha. Agora a gente vai para a próxima gavetinha, que é o conjunto dos números inteiros. Vamos lá. Antes, eu sempre gosto de colocar isso aqui, ó, para poder você entender que esse aqui é o primeiro conjunto que você estudou na sua vida, que são os inteiros positivos. Agora só que ele é chamado de naturais. Agora a gente vai realmente pro conjunto que é chamado de inteiros, que é esse aqui, conjunto dos inteiros. Perceba o seguinte, vamos seguir. Conjunto dos números inteiros, ele é representado, né, por esse Z com esse tracinho aqui. Ele é a representação de todos os números inteiros positivos, que são os números naturais, e inteiros negativos. Então, são os números naturais, o zero, e os números negativos também decrescendo lá para o infinito, tudo bem? Decrescendo lá para o infinito, tá? Porque lembra-se, sétimo ano a gente aprende que o negativo, quanto mais distante do zero, menor ele vai ficando, ok? E o positivo, quanto mais próximo, mais distante do zero, maior ele vai ficando. Ok, mas isso não importa agora, você só precisa entender que o conjunto dos números inteiros, que é representado pelo Z, ele é constituído dos números naturais, que são os inteiros positivos, e os inteiros negativos, que eles ficam bem aqui, ó. Os negativos, eles ficam bem aqui nessa parte amarela. E os inteiros positivos, eles ficam todos guardados aqui nessa parte rosinha, né? Agora, vamos seguir. Então, de novo, os inteiros positivos estão aqui dentro. Eles estão contidos nos inteiros negativos. Então, na verdade, o natural está contido no inteiro, no conjunto dos inteiros. E o natural são os positivos e o conjunto dos inteiros são os positivos, que é o natural, mais os negativos que ficam bem aqui, ok? Agora, nós vamos seguir para o conjunto dos números racionais, representado pelo Qzinho aqui. E tem um cortezinho assim, tá bom? Ele é a representação, pessoal, de todos os números inteiros positivos, ou seja, naturais, inteiros negativos, ou seja, se é inteiro positivo e negativo, aqui a gente já está falando dos naturais e dos conjuntos dos inteiros. Só que ele é acrescido, pessoal, de dízima periódicas, que eu vou explicar o que é, e números decimais finitos e também frações. Exemplo. Então, esse conjunto, ele tem frações, tanto positivas quanto negativas. Ele tem números decimais finitos, ou seja, ele tem um fim após a vírgula. Esse aqui, por exemplo, ele é 0,5, acabou aqui. É um número decimal, um número quebrado finito. Tanto negativo quanto negativo pertence a esse conjunto aqui. Aí, pessoal, então, tá entendido? Tem o 0, menos 5, menos 6, ok? Vai decrescendo. E aqui 0, mais 5, mais 6, até chegar no 0,7, 0,8, 0,9, 0, aí vai 1, que é o inteiro. Ok? Então, vamos seguir. O que é dízima periódica? Dízima periódica é um número decimal. Porque o que é número decimal? É um número com vírgula, e após a vírgula você tem casas, né, preenchidas por números diferentes de zero. Então, dízima periódica é um número decimal infinito, tá? Essa reticência significa que ele vai crescer infinitamente pro nosso lado, pessoal, direito, né? É um número decimal infinito com periodicidade após a vírgula. Por exemplo, 5,3333, infinitamente 333. Logo, esse número é um número decimal infinito periódico. É uma dízima periódica, tá bom? Professora, e se tiver assim, 5,1333 é uma dízima periódica? Não, tá? Porque daí dá a entender que o 3, quando tem essa reticência, dá a entender que o 3 está tendo a periodicidade. Mas como teve um 1 aqui, quebrou essa periodicidade, porque teve o 1, ok? Então, não. De novo,
5, professora, 1, 3, 3, 3. Seria uma dízima periódica? Não, porque aqui todos teriam que obedecer a sequência. Por exemplo, se nós tivéssemos 7,81, 81, 81, 81, 3 pontinhos, é uma dízima periódica, porque o 81 que está após a vírgula, ele vai se repetir infinitamente, tá certo? Eu vou ver se eu passo mais exemplos sobre isso. Gente, números decimais, números decimais finitos. Como eu já havia explicado, eu coloquei esse pontinho 0,5 ponto, só para você entender que ele acaba aqui no 5. Então, ele é finito, porque após a vírgula, você tem aqui, ó, essa casinha preenchida por um número... não vou entrar nesse detalhe, não, deixa pra lá. É um número diferente de 0, tá? E um ponto no final. Só pra... Gente, não precisa colocar esse ponto, eu só coloquei pra você entender que ele acabou aqui. Então, é um número decimal, ou seja, um número quebrado com vírgula finito, porque ele tem fim. Aqui, 0,879. Acabou no 9, então tem fim. 1,8654. Acabou no 4, então é um número decimal finito. 2,56. Acabou no 6, é um número decimal finito. Tanto a dízima periódica quanto o número decimal finito, ambos pertencem ao conjunto dos racionais. Então, pessoal, o que a gente tem no conjunto dos racionais? Números positivos inteiros, números negativos inteiros, frações positivas e negativas, dízimas periódicas positivas e negativas e número decimal finito positivo e negativo. Agora, deixa eu voltar aqui. A gente vai falar sobre este conjunto que é chamado de conjunto dos números irracionais. Perceba que ele não está aqui dentro, ele não faz uma parte disso aqui, ele está fora. Ele é uma exceçãozinha, ele está à parte, ou seja, ele não é natural, ele não tem números negativos e ele também não tem números racionais. Ele é só ele e eu vou explicar como que ele funciona. Ele é representado por um I, mais ou menos isso aqui, né, gente? Tá? Vou colocar aqui, é assim, ó, essa representação tá bem melhor. Tá. Ele é a parte do conjunto dos racionais. Ele não está lá, ele não complementa nada lá, tá? É a representação de todos os números pessoal, decimais, infinitos e sem periodicidade, tá bom? Exemplo, 0,234674434 Você tá vendo, depois da vírgula, teve uma periodicidade aqui? Não. Tá dizendo que tá indo pro infinito desse jeito caoticamente, né? Sem uma periodicidade, uma repetição contínua de números. Logo, esse número, ele é considerado um número decimal, porque ele tem vírgula, infinito, porque tá te dizendo aqui que tem continuidade no infinito, e sem periodicidade, porque esses números aqui, eles não se repetem, não tem um período aqui, tá bom? De começo, fim. Por exemplo, se fosse 234, 234, 234, 234, aí, e essa reticências, aí a gente poderia dizer que era uma dízima periódica, então não estaria nos números irracionais, mas sim nos racionais, mas não é o caso, ok? Gente, raízes, por exemplo, a raiz quadrada de 2, ela faz parte dos conjuntos dos números irracionais, porque quando você extrai essa raiz, ela vai dar 1, todo esse número aqui, e aí você vai observar tintim por tintim, e você vai ver que não tem uma periodicidade. 4, 1, 4, 2, 1, 3, entendeu? Você vai ver que não se repete. Então, gente, esses números, eles fazem parte do conjunto dos números irracionais. Agora, voltando aqui esse diagrama. Números positivos, números negativos e positivos. Dízima periódica, números decimais finitos, frações positivas e negativas, tá? Então, esse, ok? É o conjunto dos racionais. Esse aqui eu acabei de explicar, que são o conjunto dos números irracionais, que só aceita o quê? Número decimal infinito.
Pessoal, olha que lindo. A junção de todos esses conjuntos é chamado de número do conjunto dos números reais, tá? Então, o conjunto dos números reais não tem nada mais a acrescentar aqui não, tá? É só para te dizer que ele é isso, mais isso e isso, tá? Então, quando eu tenho assim, 3,14, 15, 17, 18, 19, esse número é um número irracional. Se esse número é um número irracional, ele tá aqui. Mas se ele tá aqui, ele também está aqui, porque todos esses conjuntos estão dentro desse aqui, que é o maior, tá certo? Que é o conjunto dos reais. Vamos lá. Conjunto dos reais, representado por isso aqui, tá vendo? É a junção, pessoal, de todos os conjuntos. Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais. Tá vendo que ele tá bem separadinho aqui a parte? Todos eles formam aqui, pessoal, o conjunto dos números reais. Aqui é outro exemplo para você ver de diagrama, caso você... que é bem interessante também. Naturais, inteiros, racionais, irracionais, que tá a parte. E tudo isso aqui é o conjunto dos números reais. Mais exemplos. Aqui é outra maneira, todas essas gravuras eu peguei da internet, tá? Para você conseguir fazer uma leitura dos conjuntos. O conjunto, pessoal, o conjunto dos números reais, eles é um conteúdo muito importante para o ensino médio, tá bom? Porque a gente vai ter muita formalidade interessante que tem a ver com essa nomenclatura. Então, de novo, outra maneira de você ver conjuntos dos números. Então, todos os positivos, que são os naturais, todos os negativos e positivos, que são os inteiros, todos os positivos, que são os naturais, todos os positivos e negativos, que são os inteiros, e também todos os o quê? Quem lembra? Fração positiva, fração negativa, número decimal finito e dízima periódica. Estão todos aqui dentro, tá bom? A parte disso... Então, tá de laranjado claro. A parte disso, nós temos separados irracionais, tá vendo? E a junção de todos eles são os reais, que tá de laranjado mais escuro. É uma maneira de você ler isso também. Outra maneira, essa daqui eu coloquei de novo, porque eu gosto muito desse. Mas eu já mostrei lá atrás. Então, naturais... O que? Inteiros, racionais e irracionais. Todos eles juntos são os reais. Outra maneira de você ler, só que aqui a gente tem, pessoal, exemplos, né? Naturais. 1, 4, 253, são todos os positivos. Os inteiros são todos os positivos, naturais, e os negativos. Menos 5, menos 81, menos 16. Aí aqui nós temos os racionais, que são os naturais, os inteiros, e o que mais aqui, ó? Frações negativas, frações positivas, números decimais finitos, dízima periódica, que aqui não tem. A parte disso aqui, pessoal, aí fizeram essa coisinha aqui, ó, que é como se fosse a cauda de um peixe, que representa os irracionais, que estão a parte disso aqui, né? Ele tá separado desse corpinho. E aí nós temos o π, que também é um número irracional, se você quer o 3,14, 15, blá, blá, blá. Raiz de 2, como eu já havia colocado. Raiz de 7. O número Euler, que aí vocês só vão saber disso mais pra frente, que é uma representação de um número irracional. E a junção aqui, ó, de tudo isso que tá em marronzinho, pessoal, é o conjunto dos números reais, tá bom? Que é o contorno aqui por cima, tá? Outra maneira de você ver bem legal, conjunto dos reais, então, é a junção dos naturais, que são os inteiros positivos. Os inteiros, que são os inteiros positivos e negativos. Os racionais, que são os inteiros negativos, os naturais, as frações positivas, as frações negativas, né? Os irracionais, tá? Que são tanto os negativos quanto os positivos, tá bom? Que são o quê? São, de novo, repetindo, são números decimais que após a vírgula é infinito e não tem uma periodicidade. Irracionais. Então, o conjunto dos reais é a soma de todos esses conjuntos.
Isso, acabou. Tchau, tchau.